Bolsonaro, a ex-primeira-dama mais ex-amada do Brasil, a Michele Madrasta Bolsonaro, ouviu 2 apelos de Jair Bolsonaro. O primeiro, de acordo com a Malu Gaspar, de O Globo, foi para que ela não desista da candidatura ao Senado pelo Distrito Federal, onde sua eleição é considerada certa até mesmo por adversários do campo da esquerda. Por trás desse pedido está um cálculo político expresso por outro aliado da família: a necessidade de garantir pelo menos um Bolsonaro no Senado na próxima legislatura, já que o mandato de Flávio está se encerrando e a eleição de Carlos, o filho 03 do ex... Ele não é o 03, ele é o 02, o Carlos. É o 02. É o 02. É o 02, alemão. Ele é o 02. É Flávio Carlos Eduardo, exato. Do presidente, não é considerada tão garantida como a de Michele. Bolsonaro também fez um segundo pedido para a esposa: arrumar espaço na agenda para participar de eventos de campanha pelo Distrito Federal, ao lado de Damares Alves e da governadora Celina Leão. Tá aí, ó, as Cajazeiras. As duas são amigas próximas de Michele e têm atuado nos bastidores como as Cajazeiras, quer dizer, as bombeiras da crise instalada na família Bolsonaro. Bombeira. Eu acho que elas bombeira. Sabe que a Malu Gaspar ouviu sair das próprias Cajazeiras? As fontes da Malu Gaspar foram as próprias Cajazeiras, que elas estão fazendo intriga. Elas são intrigueiras. Né? Dá até para fazer uma padaria de tanto trigo que elas trazem. Os planos de Michele envolvem conciliar os cuidados médicos de Bolsonaro, que segue em prisão domiciliar, com agendas de campanha em Brasília, que seriam feitas entre 2 e 3 vezes por semana. Michele sinalizou que vai continuar tanto com a candidatura quanto com a campanha no Distrito Federal. E o Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, também disse que Michele será candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Então não vale mais aquela desistência de Michele à candidatura, aquele não quero mais, estou cansada, vou cuidar do meu marido, né? Não durou uma semana. Não durou uma semana. E eu acho uma pena que ela volte a ser candidata, porque o STF, o Senado, aliás, tem, com isso, menos chance de ter um senador pró-impeachment de ministro do Supremo que comete crime de responsabilidade. Que, no meu ponto de vista, o DF tem o melhor candidato a senador pró-impeachment de ministro que comete crime de responsabilidade, que é o Sebastião Coelho. Na minha humilde opinião, Eduardo. Eu concordo com você, Pavinato. Inclusive, é até uma situação que você vê claramente Candidato não, pré-candidato. Pré-candidato. Eu não falo com o Sebastião Coelho faz anos, mas tem que me policiar aqui, porque depois vem o Moraes ainda, fala, pré-candidato. Perfeito. Exatamente. E a gente sabe muito bem que essa manifestação do presidente Jair Bolsonaro, né, você vê que já começa a colocar ordem na casa, como é dito no popular. Por quê? Porque até então não tinha as cajazeiras, né? Elas se sentiram empoderadas, vamos usar os termos da esquerda, empoderadas, as cajazeiras. Então elas poderiam fazer alianças, poderiam palpitar, e aí elas querem se descolar do bolsonarismo, e começa um movimento. Agora o presidente Jair Bolsonaro se posicionou, por isso que eu vejo a importância dessa carta, e é por isso que eu também vejo a reação do ministro Alexandre de Moraes, né, que é uma outra frente de atuação, além das já mencionadas pelo Pavinato. Então temos lá aquela situação com o Valdemar, das emendas, que fica sempre como se fosse uma carta na manga, a situação da calúnia com o Flávio, e agora a gente tem essa situação da carta do presidente Bolsonaro, que veio para justamente, por meio do Flávio Bolsonaro, lembrando que o voto é do Jair Bolsonaro, ele é indicado do Jair Bolsonaro, ele apresenta a carta para o povo brasileiro. E está muito claro ali também a mensagem para os políticos da direita no Brasil, unir a direita no entorno do Flávio Bolsonaro. Este é o projeto de Brasil, projeto de nação, se fazendo mais necessário nessa eleição mais importante que 18 e 22, né, para a gente ter discernimento em casa. Ano que vem, igual bem também, a excelente sugestão do nosso querido Pavinato aqui, temos que saber quem seriam os 4 indicados ao Supremo Tribunal Federal. Né? Se, vamos supor, que o Lula seja reeleito, vai ser um completo desastre. Né? A mídia independente corre risco, a liberdade de expressão corre risco. Nós já sabemos vamos dizer, as diversas frentes
de opressão, tanto do indivíduo como também da oposição aí pela direita, né? Então faz necessário a importância dessa carta, e toda vez que é utilizado o ativismo judicial é porque não tem mais nada no campo de civilização do Estado do Direito, da tratativa civilizatória, para você tentar refutar o seu adversário, Pablo Neto. Olha, a pergunta é difícil, né? Põe a foto das cajazeiras aí de novo, Alemão, por gentileza. Né? Vocês vão ver aí. Não, a que eu te mandei, a foto mais atual. Isso é muito. Ah, peraí. Agora ele corta tudo. Dá licença. De modo que a vida da gente está aí, ó. A Damares, a Michele e a Celina Leão, né? Vocês estão vendo aí a Damares, Michele e a Celina Leão. Eu tenho para mim que essa insistência de Michele no Senado, segundo as fontes da Malu Gaspar, que para mim são as próprias cajazeiras, tenho para mim, é uma daquelas indicações do Bolsonaro que não são boas, tipo Cássio com K. O que você acha, olha? Olha, Pavinato, eu vou fazer o papel de pegar o pano aqui. Eu vou passar um pano. Eu vou passar um pano. Não é passar pano. Fale, diga a sua opinião, pelo amor de Deus. Não, é porque eu realmente, assim, eu não conheço a Celina Leão, conheço a Michele muito pouco, né? Eu tive com ela algumas vezes, mas já convivi mais com a senadora Damares Alves, né? E assim, nunca me pareceu... É verdade aquele ditado popular? Damares que vem para bem? Não, nunca me pareceu que a Damares fosse do tipo que gostasse de gerar intriga ou qualquer coisa do tipo. Pelo contrário, ela sempre me pareceu muito pacificadora mesmo. Então, eu concordaria um pouco com essa apuração aí da Malu Gaspar. Não me parece, pelo perfil da Damares, né? As outras eu não conheço tanto, mas pelo perfil da Damares, não me parece que seguiriam por esse caminho. Agora, de qualquer forma, é fato que nós estamos diante de uma crise, e de uma crise que não é simples de solucionar. Porque vejam vocês, além de haver o componente familiar, que por si só já seria um problema, suponhamos que Bolsonaro estivesse solto, não tivesse essas decisões injustas, todo mundo estivesse comunicando. Ainda assim seria um pepino para lascar, porque o partido tem que entrar dentro do núcleo familiar para resolver o problema familiar e, por consequência, resolver o problema político. Esse é um primeiro ponto. Aí você acrescenta o fato de que essas pessoas não estão se comunicando bem. Agora, Flávio não poderá mais visitar Bolsonaro. Já não se comunicava muito bem antes. Eu tô falando por minha conta. Antes não, já não era aquela maravilha, mas tinha lá o Jair. Exato. Já porque não era... a fábrica de voto é ele. Exato. A comunicação nunca foi lá um ponto forte dessa direita. Mas o ponto é, quando você tem a proibição da comunicação, agora o Flávio não vai poder falar com o Jair. Lembrando que o Valdemar já foi proibido também de falar diretamente com o Jair, porque o Alexandre de Moraes desarquivou aquela investigação e aí as coisas acabam se relacionando e proibiu de novo o contato entre os dois. Então o presidente do partido não fala com o principal, com a principal fonte de votos, que é o próprio Jair Bolsonaro. Agora o pré-candidato a presidente não fala também com o próprio pai, que é a fonte de votos. E aí você tem a Michele, que não está falando direito com os filhos do Bolsonaro. Tudo isso gera uma crise absolutamente sem precedentes na direita. E aí vem um lado, alguma coisa positiva tem que ter nisso tudo, né? E diante deste cenário absolutamente caótico e sem precedentes, porque nós vimos, o Lula quando foi preso, primeiro, não tinha esse fator
familiar tão determinante. E segundo, ele conseguia se comunicar tranquilamente com os dirigentes do PT. Ele se comunicava com o Haddad, ele se comunicava com o presidente do PT, com todos os seus articuladores políticos, etc. A comunicação dele ficou perfeita. Mandava carta, liam carta diante da imprensa, tal, etc. Mesmo ele preso, a comunicação entre Lula e o PT se manteve plena. Com a Janja também. Com a Janja também, exatamente. Fuck you, Elon Musk. E ali ele seguiu. Aqui não, aqui tá tudo absolutamente caótico. E mesmo diante desse cenário, é bom lembrar, Flávio Bolsonaro voltou a subir nas pesquisas, principalmente no cenário de segundo turno, conforme números recentes da Nexus. Também no Datafolha se demonstrou que ele mantém ali sustentável, principalmente nos estados do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste, onde ele é mais forte. Então, me parece que se estes fatores forem reorganizados daqui até agosto, o ideal seria até a convenção partidária dia 25, não me parece que vai acontecer. Mas se conseguirem se reorganizar até a campanha em agosto, é possível que a campanha deslanche novamente e aí vai ser complicado pro lado do Lula. Mas por enquanto tá mais complicado para a direita mesmo. Meus queridos, tem muita coisa, muita água para passar debaixo dessa ponte e a gente não sabe se a ponte vai continuar existindo. Esse que é o negócio. Todo mundo que me encontra, eu não gosto muito de sair de casa, porque todo mundo que me encontra na rua para perguntar, e aí, quem vai ganhar a eleição? Se eu ganhasse R$1 para cada pergunta dessa que eu ouço, eu já quitava meu financiamento, que não é baixo, diga-se de passagem. A gente não sabe, porque nós temos uma condução responsável do caso Master, mas mesmo assim, nós temos 2 ministros dispostos a minar a campanha, mesmo não estando no TSE, que são Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Nós temos Cássio Conká assumindo a presidência do TSE, e Cássio Conká, apesar de ser uma indicação e nomeação de Jair Bolsonaro, ele é o mais novo amigo de infância de uísque de Lula. E é claro, os fatos abundam. A Band FM tem